Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui com a professora Rosângela, professora de História aqui da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, professora dos cursos de História, Licenciatura, Bacharelado e também no programa de pós-graduação em História, orienta a pesquisa aqui tudo. E ela é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui e ter aceitado o convite. Eu sou suspeito para falar o quanto eu também gosto do seu trabalho, assim. Você foi minha professora em uma disciplina que eu sempre tive muita dificuldade, que é a história da arte, história e linguagem, né? Mas, assim, eu lembro que eu cresci muito, assim, eu aprendi muito na disciplina e, e é muito interessante o seu caminho de fazer pesquisa, como a própria formação, né? Se eu não me engano, você também passou uma trajetória pela história da arte, né? Bastante. Sim. Que a gente sabe que esse debate sobre história da arte e historiografia, às vezes a história da arte e a história elas se divergem bastante, às vezes ela converge, tem uma disputa de campo de pesquisa, né? Mas é muito interessante ver como você tem essa formação, né, mais plural, assim, e também, recentemente, as suas pesquisas elas caminharam para uma análise que é muito comum a professores de história, estudantes, né, todo mundo que já pesquisou ou trabalhou com história no Brasil, que é ver as caricaturas do de Agostini, que elas Sim. são, assim, sempre aparecem, né? Se você for estudante ou você passou pelo ensino médio brasileiro, você provavelmente já viu alguma, né? Então, assim, foi muito legal ver isso. E recentemente, faz uns 5 anos que você foi Para para Portugal, sim. Portugal Foi entre 2018 e 2019. e fez pesquisa também também um pouco ainda relacionado com o de Agostinho, mas com outro intelectual, né? Crítico, muito crítico também, né? Sim. E foi o Rafael Pinheiro. Bordalo Pinheiro. Bordado Isso. Pinheiro. Uhum. E eu queria saber, assim, antes da gente falar do Paraguai, Tá. especificamente, eu queria saber como é que foi essa pesquisa, como é que você chegou, nesses autores, o que te interessou nisso, e o que você pode encontrar contar pra gente como resultados dessa pesquisa. Uhum. Bom, primeiro agradecer ao Gabriel, né? É uma alegria estar aqui e fazer essa conversa e compartilhar um pouco, né, dessa trajetória. Para nós, como docentes, é muito importante ver, né, um estudante que começou aqui uma trajetória com a gente e que está seguindo caminhos aí e produzindo frutos importantes e divulgando, né, o conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada pela oportunidade e orgulho aqui nosso de que você esteja fazendo esse trabalho, Gabriel. Eu acho que assim, vou muito brevemente falar que a minha trajetória, a minha relação com esse universo da imprensa ilustrada e com Ângelo Agostini começa numa iniciação científica. Eu sempre gostei muito da questão das artes, das imagens, e fui procurar um professor ligado à história da arte, e ele me chamou a atenção para esse universo, né? Que é esse universo de imagens que aparecia na imprensa e que tinha muita relação com essa produção de artes que acontecia também no século XIX. A imprensa surgiu aí como um espaço de debate desse universo das artes também. Então eu acabei começando nesse universo ainda na iniciação científica. Aí fui para o mestrado. No mestrado trabalhei com Ângelo Agostini justamente pensando a interação dele com as artes. Ele era pintor também, além de caricaturista, então eu estudei um pouco a produção pictórica dele e a crítica de arte, porque ele inicia na imprensa um gênero que foi muito comum na França no século XIX, que foram os salões caricaturais, que era justamente comentários com caricaturas, com comentários ácidos das exposições dos artistas que estavam apresentando nos salões, né, que aconteciam, promovidos pela Academia Imperial de Belas Artes, depois pela Escola Nacional de Belas Artes, depois da independência, da proclamação da República no Brasil. E acabei aprofundando esse universo do trabalho do Ângelo Agostini, e durante o trabalho do Ângelo Agostini, eu fui me encontrando com uma série de outros caricaturistas, de outros artistas que estavam nesse período, né, atuando nesse período. Um deles foi justamente o Rafael Bordalo Pinheiro, que era um artista português já reconhecido em Portugal e que recebe uma proposta para vir trabalhar no Brasil em 1875. E ele chega no Brasil, então muito já celebrado, porque ele era um artista reconhecido, ele já tinha feito participações em jornais ingleses, jornais espanhóis, e ele acaba então assumindo uma publicação que o Agostini participava, que era o Mosquito.
E o Bordalo faz toda uma transformação e se apropria dessa publicação e trazendo uma série de debates em torno da questão religiosa, em torno da questão da imigração portuguesa. Então ele vai ser um grande defensor e também um divulgador da situação precária que os imigrantes portugueses encontravam no Brasil. E durante esse processo, enfim, ele teve alguns atritos com o Ângelo Agostini, e foi justamente um período que me interessou bastante perceber as contribuições e as relações que se estabeleceram entre Portugal e o Brasil através do trabalho do Rafael Bordalo Pinheiro. Então, tive a oportunidade em 2018 de fazer um pós-doutorado junto à Universidade de Évora, sob a orientação da professora Sandra Leandro, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, que é um museu que funciona em Lisboa e que detém um acervo muito grande de peças e produções do Bordalo. Além de caricaturista, ele também foi ceramista. A cerâmica tem uma importância muito grande na cultura portuguesa. Ele reabre uma fábrica e faz, enfim, até hoje existe a Cerâmicas Bordalo Pinheiro, embora não tenha nenhuma relação com a família, que a família, na verdade, vende isso depois da morte dele, já no começo do século XX, né? Mas, enfim, foi uma oportunidade muito rica de ter participado e, nessa ocasião, depois desse estágio, né, desse pós-doutorado, o museu me convidou para escrever uma publicação sobre esse período do Bordalo aqui. O Museu Rafael Bordalo Pinheiro tem um projeto de vários livros que eles estão colocando das diversas facetas do Rafael Bordalo Pinheiro e eu fui agraciada com essa oferta que me honrou muitíssimo e que foi publicada no final de 2023, esse livro, então, que fala um pouco desse percurso e dessa relação de troca, né? Porque uma das coisas que eu defendo na minha pesquisa é justamente essa troca que existia. A gente não pode falar de uma relação de dependência da América em relação à Europa, mas é uma relação de troca. Esses artistas que vêm, eles contribuem, mas eles também levam e aprendem muito. E esse ambiente jornalístico do século XIX no Brasil é um ambiente muito plural e muito movimentado em termos de polêmicas, de se sustentar essas discussões, né? E um outro aspecto da minha pesquisa, que também foi junto desse processo de percorrer um pouco esse universo da imprensa, foi justamente as referências durante o período, né, da Guerra da Tríplice Aliança, né? Que envolveu aí, né, o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai entre 1864 e 1870, como a imprensa se envolveu muitíssimo, né? E houve uma produção de imagens muito abundante em relação à visão que se tinha desses outros países, né? Da aliança em relação ao Paraguai, mas a gente vai ver também do Paraguai em relação a essa aliança. Então, quando eu vim para a UNILA, estando aqui na fronteira, é impossível a gente não começar a prestar atenção e a se interessar pelo movimento, pela circulação que tem aqui, né? E me aproximar do Paraguai foi uma coisa assim realmente que foi me chamando muita atenção e eu já tinha, digamos, esses elementos mais pela perspectiva brasileira e argentina da visão desses países em relação ao Paraguai e comecei a ficar curiosa também em relação a como é que o Paraguai também via e representava o Brasil, né? E aí, então, comecei a fazer projetos de pesquisa para tentar entender essa relação dos países aí latino-americanos, pensando na questão transnacional, de transferência cultural também, né, como é que se dava essa circulação de ideias, de imagens, de pessoas. E é um pouco que eu tenho trabalhado agora, mais focado, pensando sobretudo numa produção dessas imagens no período pós-conflito, né? Então, eu fiz alguns trabalhos pensando esse período durante a Guerra da Tríplice Aliança e agora eu tenho me dedicado mais a esse período pós-conflito, mas ainda tentando entender um pouco essa produção dessas imagens em relação a esse passado paraguaio recente, né? Em relação também aos vizinhos. Então esse é um pouco esse percurso que me leva, que acho que está muito engajado em relação a pensar essa circulação de ideias que é muito importante na imprensa durante o século XIX. Né? Eu assim, muito interessante pensar dessa maneira, porque quando a gente vai, por exemplo, na sala de aula, a gente sempre tem uma visão muito brasileira da guerra, né? E claro, depois teve toda aquela discussão historiográfica, né? Depois teve o impacto que o Maldita Guerra do Dora Tioto teve no ensino de história no geral, né? Sim.
A gente tinha uma historiografia muito presente no ensino de história, que era do Leon Pommer, do José Júlio Chiavenato. Mas as imagens também, e as caricaturas também, elas são presentes nesse ensino. E eu tenho lembrado aqui, eu já peguei vários livros didáticos, sempre com a mesma caricatura, que é o Solano Lopes, sempre em cima de um monte de caveira, assim. E é uma caricatura crítica ao Lopes. Né? Sim, sim. Uhum. Se eu não me engano, era brasileira. Tem uma revista que foi publicada bem no começo da guerra, que se chamava Ilustração Paraguaia. É uma revista anônima, ela teve poucos números, e essa caricatura que você menciona, ela é uma das caricaturas que vai aparecer com força nessa revista, que é, né, o Solano Lopes sob uma pirâmide então ela é paraguaia. de cadáveres. Não, ela é brasileira. Foi feito por um periódico brasileiro que apoiava o Brasil na guerra. Mas a gente também tem versões, tem versão também na Argentina dessa caricatura, dessa relação. Porque uma das imagens muito fortes associadas, né, pela aliança em relação ao Solano Lopes é a ideia da barbárie. Então, que ele estava destruindo o seu próprio povo, e uma imagem também do paraguaio, do povo paraguaio como submisso, né, às vontades e aos desejos do Solano Lopes. Então, há uma divulgação muito grande de uma imagem de submissão do povo paraguaio e, ao mesmo tempo, do Solano Lopes como um assassino dessa própria população, ao enfrentar, né, 3 países e por toda a questão da duração da guerra. Então, essa revista é uma revista essa imagem aparece bem no comecinho, em 65, se não me engano, exatamente a data que agora me fugiu, mas que traz essa imagem que vai ser a imagem que vai reverberar entre os países da aliança dessa figura do Solano Lopes como esse bárbaro. É uma das imagens que vai... Tem outras que vão surgir depois ao longo da guerra, por exemplo, uma certa relação dele de submissão a Elisa Lynch, que era a companheira dele. Então também essa questão de uma mulher que teria uma voz superior a um homem, no momento que a sociedade, né, tem a mulher ali como essa figura do espaço doméstico, do espaço de cuidar da família e dos filhos, né? Então, às vezes a figura da Elisa Lynch aparece no sentido de subordinação da figura do Solano Lopes como alguém que tem interesse, ela é uma estrangeira, que tem interesse de levar a riqueza do Paraguai para a Europa. Então, são algumas das imagens que se associam, mas essa imagem do Solano Lopes sobre uma pilha de caveiras ou uma pilha de cadáveres tem variação dessa imagem, né? Ela aparece muito fortemente, ela está muito presente nos livros didáticos, né? Assim, sempre teve uma coisa que me incomodou muito quando ela aparecia essa imagem, e aí que é uma pergunta que eu quero te fazer em relação a aspectos metodológicos de pesquisa com imprensa ilustrada e caricaturas, imagens, né? Porque ela sempre aparecia só a imagem. E isso sempre me incomodou, porque toda caricatura, toda imagem, ela está presente no jornal e ela tem uma importância ali dentro daquele contexto do jornal. E aí eu queria te perguntar em como fazer pesquisa, em como pensar isso, se a gente separa a caricatura, a imagem do jornal, ou se tem que ser dentro do contexto do jornal. Como pensar esse problema? Essa questão é muito importante, Gabriel, e realmente isso quando a gente às vezes vai analisar imagens em livro didático, acho que isso tem mudado e isso é realmente muito importante. Às vezes a imagem está totalmente descontextualizada. E quando a gente está trabalhando com imprensa, é fundamental eu saber em que periódico aquela imagem foi publicada, em que parte do periódico, se uma imagem está na capa ou se ela está na última página, ela comunica de forma diferente. Até porque a gente tem que pensar no século XIX que a gente tem uma quantidade grande de pessoas que não eram alfabetizadas e muitas vezes a estratégia de colocar uma imagem na capa de uma revista que às vezes ficava exposta ali num café, num lugar em que as pessoas passavam e às vezes só tinha acesso àquela visão daquela imagem. Então isso é muito importante porque aquela imagem ali na capa, a escolha de colocar aquela imagem numa capa, ela tem todo um discurso que a revista ali está querendo enfatizar, né? E uma coisa importante também é que justamente essa revista ela tem um ponto de vista, ela tem interesses por trás dela. No caso, por exemplo, da Ilustração Paraguaia, que foi essa revista que surgiu no comecinho da guerra para apoiar, embora a gente não tenha oficialmente quem foi o desenhista ou quem estava por trás, mas era uma revista oficialista, ela não era oficial porque não tinha uma relação, a gente não tem comprovação de que o Estado brasileiro estava pagando a revista, mas ela era uma revista oficialista, ela defendia as posições e as ideias brasileiras, então certamente alguém muito próximo ali do Dom Pedro II, ali do Império, né, e que estava defendendo esse papel e que estava acreditando nessa guerra que duraria muito pouco, que seria uma guerra muito fácil, né? Então, o uso dessa imagem, então ela está articulada com essa ideia de defender
a causa de que o Brasil tinha sim que entrar nessa guerra como uma coisa civilizatória, uma missão civilizatória, pensando que essa ideia da civilização no século XIX é um dos grandes debates, né? As nações se colocavam entre a civilização e barbárie. A gente tem aí, né, o livro do Sarmento, importantíssimo, que vai fazer esse debate dessa posição que essas recentes nações, né, independentes, que estavam nesses processos de independência, defendiam então a ideia de que se juntarem a esse universo seleto de uma civilização europeia. E para isso combatiam a barbárie. Essa barbárie, ela esteve em diversos momentos da história ao longo do século XIX, voltada a diversos aspectos, a diversos personagens. Então, em algum momento foram os indígenas, em algum momento foram os negros, em algum momento foram os gaúchos, os gaúchos. Então, ou seja, essa barbárie era sempre alguma força, algum grupo que se colocasse contra, digamos, essa ideia da civilização bancada por essa elite econômica e política que governou, de uma forma geral, os países na América Latina no século XIX. Então, ou seja, a gente ter essa contextualização de em que revista está, em que espaço da revista, né, graficamente, como é que essa imagem aparece. E uma outra coisa importante quando a gente trabalha essas imagens são as legendas. Porque no século XIX também essa relação imagem e texto, ela está muito presente. Então uma imagem está colocada ali, geralmente ela tem um título, ela tem uma legenda, que também, digamos, direciona o olhar de quem está vendo para uma determinada interpretação daquela imagem, daquela relação. Então, metodologicamente, uma coisa fundamental quando a gente vai trabalhar com imprensa, a gente primeiro precisa conhecer muito bem que periódico é esse, quem fez, onde ele foi publicado, quais as relações. Às vezes a gente não tem exatamente quem fez aquela imagem ou uma assinatura, mas a gente tem, pelas ideias que estão ali circulando, a gente consegue vincular grupos políticos, né? No século XIX, a imprensa, ela é muito vinculada a projetos políticos. Então é um espaço justamente de defender ideologias, de defender causas, né? Eu acho que no final no começo do século XX a gente tem um processo de empresariamento da imprensa e começa a se adotar um discurso de uma imprensa mais plural, de uma imprensa mais neutra, né? Que é um discurso que a gente vê até hoje, né? Da ideia de uma neutralidade da imprensa. É claro que a gente sabe que não existe imprensa neutra, não existe imagem neutra, não existe nenhuma publicação que seja neutra. Mas no século XIX, ao longo do século XIX, da segunda metade do século XIX, a gente tem essas filiações muito mais explicitamente realizadas, né? Muito claramente feitas. Então, às vezes, a revista já lá no seu título, já a revista ligada ao Partido Conservador, ligada ao Partido Liberal. Então, é mais explícito. Então, nesse sentido, mesmo que a gente não tenha as referências, porque a gente tem muito pseudônimo usado no século XIX, nem sempre a gente consegue mapear esses pseudônimos, mas politicamente a gente consegue situar essas publicações. Então, entender toda essa inserção, né, social, cultural e política do periódico, né, como ele se articula, como é que se articula também as colunas, a forma como a publicação é feita, é muito importante. Então, quando a gente vai trabalhar uma imagem dessa, é importante eu saber que ela foi publicada nessa revista, que essa revista tinha interesse, tinha um posicionamento de defesa da política brasileira. Então, é claro que ela ia assumir essa visão do Lopes, né, do Solano Lopes, como um bárbaro, porque ela estava dentro de um discurso que regia toda aquela publicação em relação ao papel do Brasil naquele conflito, né? Então, é fundamental a gente conhecer a publicação que a gente vai querer estudar. Mesmo que eu queira estudar só uma imagem, um grupo de imagens, eu tenho que entender da onde saiu e todas as relações, as referências que tem ali naquela imagem, né? Então não dá para no livro didático só ter a imagem, eu preciso ter a referência da onde ela foi, quando ela foi publicada, para justamente problematizar por que aquela imagem foi feita. As imagens, elas têm sempre intenção, elas não são neutras, assim como o nosso olhar sobre as imagens também não é neutro, né? Então acho que isso é uma coisa bem importante quando a gente está trabalhando com as imagens, saber da onde elas vieram e conhecer minimamente essa publicação aonde ela foi publicada, né? Então, eu acho que isso é importante, tanto para fazer pesquisa histórica, né, para quem está começando, quem tem interesse em começar uma iniciação científica, um TCC nisso, tanto para quem vai usar em sala de aula, quanto para quem vai fazer pesquisa com ensino histórico, né, que é importante também ter essa parte. E agora, prof, eu quero te fazer uma pergunta assim, que não é simples, mas eu queria um contexto, eu queria que você falasse um pouco das publicações que tiveram depois ali da guerra, né, década de 1870, um pouco do Brasil a gente já é um pouco mais fácil a gente conhecer o que é, mas como é que era isso no Paraguai? Ou como é que foi, quais são as diferenças das publicações? Porque eu imagino que
Que aqui, claro, é a minha visão, pensando que o Brasil, quando ele acaba com a guerra, né, ele vence a guerra, ele invade o Paraguai, ele tem uma influência, ele ocupa o Paraguai também, né, tem uma influência muito Sim, importante sim. no Paraguai. E como é que isso reverberou lá? Que quando o Brasil ganha, tem uma política ali laudatória, né, tudo exalta a guerra, mas depois tem críticas também, né, à política imperial, anos depois. Mas como é que foi no Paraguai? Como que era antes da guerra, um pouco os contextos de imprensa no Paraguai? E o que aconteceu depois? O que sobrou ali, né? Quais eram críticas? Tinham apoiadores? Como que funcionava esse contexto? Muito bacana essa questão, Gabriel, porque realmente a gente tem algumas particularidades nesse universo da imprensa paraguaia, né? Nos outros países da América Latina, a gente tem já, com os processos de independência, alguns países, nos países de colonização espanhola, a gente já tem a presença de imprentas, né, de imprensa, de uma imprensa ainda muito controlada pelo período colonial, mas já presente, né, nos territórios de colonização espanhola, enquanto no caso do Brasil, né? A gente só vai poder ter uma imprensa que após a chegada do Dom João VI, então depois de 1808 que a gente vai ter a autorização de publicar, embora a gente sabe que tem uma circulação de uma imprensa clandestina, de folhetos, de alguma coisa, né? Mas no caso do Paraguai, a gente vai ver que após os processos de independência, ou seja, essa imprensa ela começa a ganhar mais espaço de uma forma geral nos países latino-americanos. Mas no Paraguai há um controle, né? Durante o governo do José Gaspar de França, a gente tem um controle, não circula, né, impresso, tem um controle muito grande de circulação de impressos de fora, o Paraguai se fecha um pouco, né, para essa relação, e internamente não se produz uma imprensa também. Então a gente só vai ter a primeira imprensa, uma imprensa oficial, já no governo do Carlos Antônio Lopes, já na década de 40, então é uma publicação que tem muito um papel oficial de falar das coisas do Estado, né? E essa, digamos, vocação da imprensa ligada ao Estado, muito presente, controlada, digamos assim, pelo Estado, ela continua durante a Guerra da Tríplice Aliança. Então, durante a Guerra da Tríplice Aliança, a gente vai ter um fenômeno muito interessante, que alguns pesquisadores vão denominar de imprensa de trincheira, que é como se o Paraguai criasse mais um soldado, mais um aliado ali para lutar durante a guerra, que é justamente essa imprensa muito combativa. Ela tinha basicamente, de forma aqui um pouco simplista, mas basicamente duas grandes funções. Uma função laudatória e de convencer a população de se envolver, né, de chamar a população para apoiar esse conflito, colocando o Paraguai justamente como essa nação que, por estar se colocando como próspera, estava incomodando as nações próximas ali. Então, uma figura de vangloriar a figura do Solano Lopes como alguém que estava levando o Paraguai para um lugar de glória. E chamar a atenção também, nessas revistas aparecem a questão da importância da luta do soldado, da importância do Guarani, né? A língua Guarani ela surge com muita força nesse momento como um aliado dentro desse conflito, já que o Guarani não era uma língua que era entendida, né, pelos aliados, então era um trunfo ali de guerra. Então a gente vai ver esse perfil mais laudatório de convencimento da importância da guerra. E um outro papel que é justamente da crítica dos inimigos, né, de criar estereótipos, imagens relacionadas a esse inimigo, justamente nesse sentido de combatê-lo, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a ideia de uma submissão do Uruguai e da Argentina em relação à monarquia brasileira. A gente tem que lembrar que o Brasil era a única monarquia, né, na América do Sul nesse momento, todas as outras países eram república e o Paraguai chamava atenção para que as suas irmãs repúblicas, Uruguai e Argentina, estavam se submetendo a uma monarquia que teria uma vontade imperialista sobre a região. Então a gente vai ver uma série de imagens, por exemplo, em que a gente tem o Dom Pedro II, né, com uma coroa sempre muito evidente, né, com rabo de macaco, então associando também a questão da presença de soldados negros no Exército Brasileiro, o que não existia só no Exército Brasileiro, mas como uma estratégia, né, de luta, já que o Brasil também, dentro dos envolvidos, era o único país naquele momento que ainda mantinha o processo de escravização das pessoas negras. Então, eles vão usar como essa estratégia de falar como o Brasil estaria escravizando também a Argentina e o Uruguai. Então, uma estratégia de chamar a atenção, de convencimento dessas outras repúblicas para que se voltassem favoráveis, né, ao Paraguai. Isso a gente vai ver depois da guerra, que essa reaproximação com a Argentina e com o Uruguai vai ser muito mais rápida e mais fácil do que com o Brasil, né? Essa visão do Brasil imperialista
ainda permanece, né? Mas enfim, nesse momento essa imagem, essa visão, ela é muito exacerbada. E aí a gente entra num elemento que é muito importante para pensar como essas imagens, a gente está pensando hoje. Quando a gente fala de imagem, a gente está imerso em imagem. Tudo para a gente está associado à imagem. Você ouve de um certo evento, você vai rapidamente na internet buscar uma imagem que corresponda àquele evento como uma espécie de confirmação. A imagem como uma espécie de confirmação do acontecimento de um fato ou de você ter ali informações mais completas, enfim, de um determinado evento. A gente está falando de um momento em que as pessoas não tinham acesso às imagens, né? As imagens, a circulação das imagens, elas começam a se popularizar justamente a partir da imprensa e, claro, também da invenção da fotografia e das técnicas de imprensa que vão favorecendo a publicação de imagens, né, produzidas em diversos lugares do mundo nessas revistas. Então, essas revistas têm um papel muito importante de uma construção de um imaginário visual. Então, as pessoas começarem, qual que é a cara do Solano Lopes, qual que é a cara do Dom Pedro, o que é esse campo de batalha. Uma coisa muito interessante durante a guerra vai ser justamente a reprodução de sítios onde aconteceram batalhas. Então, a gente tem mapas, a gente tem paisagens, por exemplo, igrejas, lugares que foram destruídos durante a batalha, as batalhas navais, os rios. Então, toda essa produção de visual em torno dessa guerra, em torno do conflito, em torno das pessoas envolvidas, elas ganham uma dimensão muitíssimo importante. A gente tem uma proliferação de imagens que é considerável nesse momento, não só na caricatura, mas imagens, a fotografia, a gente também tem pinturas, né? Então essa proliferação de imagens vai construindo um imaginário visual e muito desse imaginário visual permanece na forma como a gente ainda vê o Paraguai ou como o Paraguai ainda vê o Brasil e os outros países também envolvidos no conflito, né? Então, é muito importante essa questão dessa produção da imagem, dessa circulação das imagens também, que é uma coisa muito importante durante o século XIX e que vai ajudando a construir esse imaginário em relação a como é que as pessoas constroem, então aí não mais imaginam, mas têm referências para poder construir esses elementos de interpretação, de visualizar o que seria esse outro, o que seria o Brasil, o que seria o Paraguai, o que seria a Argentina, imersos dentro desse aspecto, né? Então, essa imprensa de trincheira, ela foi muito importante nesse sentido também de colocar um posicionamento do Paraguai em relação ao que estava acontecendo ali no conflito, né? Mas voltando, enfim, à nossa questão dessa particularidade da imprensa, então até esses anos 1869, né, a gente tem esse controle do Estado do Paraguai sobre a imprensa e sobre o que se produz na imprensa. Com a ocupação de Assunção a partir de 1869, a gente vai ter aí os primeiros jornais que vão ser publicados justamente por grupos, alguns grupos, por exemplo, que estavam exilados na Argentina, que retornam, então ligados a famílias que tinham desavenças com a família Lopes e que retornam e que começam a publicar alguns jornais como La Regeneração, e outras publicações que vão surgindo aí, já então a partir do período de ocupação dos aliados em Assunção. A gente tem esse período de ocupação, o Brasil ocupa, né, o Paraguai até a década de 1876 e a Argentina até um pouco mais, até o final da década de 1870. E justamente esse período dos anos 70 que vão surgindo e vão mais e mais publicações e que vão construindo esse ambiente de uma imprensa mais plural, de uma imprensa em que vai abrir realmente um espaço de um debate público, né, da construção de um debate público no Paraguai, particularmente em Assunção. Inicialmente, alguns desses jornais que eram para ser diários não tinham ali, às vezes pela dificuldade de papel ou mesmo de equipamentos, uma circulação diária, mas a gente vai vendo que ao longo, né, da década de 70, eles vão se consolidando e vai aumentando também o número de publicações, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então a gente vai falar de uma imprensa privada no Paraguai somente depois do conflito, a partir de 1869 que a gente tem os primeiros títulos, enquanto né, nos outros países da América Latina isso é bem anterior, né? Já a partir dos processos de independência a gente já tem esse universo de uma imprensa, de um debate público muito mais fomentado, digamos assim, do que no Paraguai. E como que eles, o que eles falavam da guerra, principalmente? O meu interesse é pensar assim, o que um jornal
Vamos pensar dessa maneira, né? Você não tinha uma imprensa privada antes, mas então qual que eram as ambições políticas deles e como é que isso se refletia nas imagens? Nesse pós-guerra, você está É, dizendo? refletir na imagem é uma palavra complicada, né? Mas como é que essas imagens dialogavam com isso? Então, eu acho que tem uma coisa importante, Gabriel, que justamente com esse vácuo, né? Quer dizer, o Solano Lopes só é assassinado em março de 1870, mas a partir de 69 a gente já tem esses grupos. Então, como eu falei, tanto vão ter grupos dissidentes, de exilados, por exemplo, que eram contra a família Lopes que está voltando, mas também sobreviventes da guerra. Então, a gente vai ver esse primeiro momento de uma organização, de uma imprensa que vai começar a brigar pela questão do poder. Então, é claro, a gente vai ter grupos apoiados pelo Brasil, grupos apoiados pela Argentina, então já começa uma discussão também que a gente sabe que essa aliança, né, sobretudo entre o Brasil e a Argentina, ela nunca foi uma aliança harmônica e com plena entendimento sobre os acordos, né? A divisão, há uma disputa, né, nesse pós-guerra também desses aliados em relação a quem vai ficar com o quê, né? Os botins de guerra, quem é que vai ficar com o quê? Então, a própria reconfiguração do mapa do Paraguai, da Argentina e do Brasil vão se dar muito nesse processo dessa disputa, né, desses territórios, né, da disputa desses territórios do Paraguai. E, claro, as dívidas de guerra e uma série de outras questões que estão em jogo aqui. Mas acho que, sobretudo nesses primeiros anos, a gente tem muito uma disputa em relação à ocupação de poder. E, é claro, há projetos políticos em relação ao Paraguai, um alinhamento ao liberalismo, enfim, né, há uma série de questões. Mas, voltando particularmente para a questão das imagens, na minha pesquisa, inicialmente, eu só vou encontrar revistas ilustradas feitas no Paraguai a partir da década de 1880. Pelo menos os meus achados iniciais. O ano passado eu estive em Assunção para fazer pesquisa, né, de arquivo, e eu fui visitar o Museu del Barro, que é um museu, enfim, muito importante. Convido a quem for visitar o Paraguai que vai visitar. Ele tem uma sala que é justamente uma sala que trata dessa imprensa produzida durante o conflito. E eu, para minha surpresa, descobri numa gavetinha lá que eu abri, que está nessa sala, uma publicação ilustrada de 1871, chamado El Cabrión. Tem uma pesquisadora de imprensa paraguaia que se chama Beatriz de Bosio, e ela tem um livro que faz um levantamento um pouco sobre a imprensa, né, os títulos que circularam. E tem uma frase sobre esse El Cabrión, em que ela associa que essa revista teria sido publicada por brasileiros durante o período de ocupação, o que confere 1871 é a data, né? 1872, desculpa a data da revista que eu encontrei. E que ela teria sido publicada em português. Mas como a revista, eu não consegui folhear, ela estava presa sobre um vidro, assim, só tinha a capa ali, então não consegui realmente folhear e ver se essa revista estava escrita em português. Mas é uma revista ilustrada, muito parecida com as revistas que circulavam no Brasil. A gente teve uma revista no Brasil, publicada pelo Ângelo Agostinho, que se chamava O Cabrião, né? Uhum. Então, ou seja, até a questão dos títulos são muito comuns. Mas foi uma surpresa para mim e pelo que eu levantei até agora, não tem nenhum trabalho, nenhum estudo sobre essa revista, que me parece só tem esse número, um único número, no Museu del Barro, e como esse número que lá é o número 13, provavelmente teve, por isso que eu falei 1871, porque esse número é de 1872, mas se ela é o número 13, ela começou a ser publicada ainda em 1871. Mas depois dessa publicação, da qual quase não tem informação, a não ser essa pequena nota, pelo menos do que eu encontrei até hoje, a gente só vai ver publicações surgiram a partir da década de 1880, então 1885, que é, por exemplo, La Verdad Autógrafa, que é uma revista que teve uma edição facsimilar durante o período das comemorações do Bicentenário no Paraguai, em 2010, e é muito interessante essa revista porque ela é toda manuscrita e ela é feita então com a técnica da litografia. Geralmente, nas revistas ilustradas, a gente tem a técnica da litografia para reprodução de imagem. A litografia basicamente consiste em o desenhista faz sobre uma pedra litográfica com um lápis molduroso um desenho, né, e que depois vai ser o papel. Então a impressão geralmente é feita a parte tipográfica, então a parte escrita. Primeiro uma impressão tipográfica e em um segundo momento a impressão litográfica. Então você sempre tem que pensar o espaço das imagens ali, é algo complexo e que a impressão se faz em 2 etapas. Essa revista paraguaia vai fazer tudo litograficamente, né? A gente teve experiências também assim no Brasil. A ilustração paraguaia, por exemplo, também era toda litograficamente, ela é toda manuscrita. Mas além dessa questão dela ser manuscrita, teve uma coisa muito interessante, que é uma técnica que foi divulgada na revista que se chamava Autografia, que era o convite para as pessoas
escreverem textos e a sua própria letra do texto que ela escreveu aparecia lá na revista. Então era como se fosse um decalque, né, que aparecia na revista. Então, uma revista que teve uma duração curta, só do começo de 1885 até agosto de 1875, e que foi publicada por um espanhol. Então isso é uma coisa também interessante, que a gente vai ver muitas dessas publicações ilustradas que aparecem a partir da década de 1880, sendo feitas, né, por estrangeiros. Né? O Plácido Casaus, por exemplo, era um espanhol, que tem uma passagem pelo Uruguai e depois chega em Assunção, a gente não sabe exatamente quando, mas que vai então iniciar, e aí ele vai ter outras revistas ilustradas, El Látigo Imortal, El Sentinela, que a gente tem uma El Sentinela que foi publicada durante a guerra, mas há duas El Sentinela. Então, essa El Sentinela que foi publicada no período da guerra, e depois essa outra El Sentinela, que aí tem uma característica diferente, né? E com relação às imagens que vão aparecendo, Gabriel, a gente tem muito uma questão de retratos, então retratos de figuras ligadas a esse recente passado paraguaio, né, fazendo um pouco um exercício. Tem uma revista que eu também trabalhei que se chama La Ilustración Paraguaia, aí essa sim é paraguaia, que também da década de 80, que ela vai publicar retratos. Basicamente as imagens que ela traz são retratos. Então ela faz todo um olhar sobre esse passado recente, estão publicando retratos desde o França, pensando, digamos, esse começo de uma história. Ela vai chamar a atenção que o Paraguai teria sido marcado pela escrita de uma história autoritária, então ela associa o autoritarismo do França, o autoritarismo dos Lopes, com gradações. Ela, digamos, coloca que o Carlos Lopes teria menos autoritário do que o filho, né, o Solano, e depois trazendo algumas figuras políticas que compuseram esses governos, que poderiam ter sido alternativas menos autoritárias para a construção dessa história do Paraguai. Então, olhando, enfim, para esse passado recente, fazendo já uma construção de memória e propondo, né, também possibilidades, sobretudo em relação, por exemplo, à literatura. O fomento à literatura, a novos escritores, como um lugar importante para se pensar esse Paraguai reconstruído, essa reconstrução do Paraguai, né? Mas a gente vai ver realmente muitos retratos relacionados a essa figura, construindo essa memória, mas também muitas alegorias. Então, muitas alegorias da pátria, uma visão de uma pátria que foi destruída e depois uma pátria que está num processo de reconstrução. E, claro, alguns debates também, algumas caricaturas ligadas aí às figuras políticas. Os períodos eleitorais, por exemplo, eram disputas. A gente sabe que vai ter a década de 70 vai ser, sobretudo, muito conturbada politicamente em relação à sucessão aí presidencial, né? Então, esses períodos eleitorais serão períodos também em que essas imagens ganham, assim, muita referências, associando, então, alegorias com essas figuras políticas que estão ali na disputa de poder. Mas, prioritariamente, a gente vai ver realmente muitos retratos e muitas alegorias, né? Prioritariamente relacionados a esse universo político, sobretudo muito das disputas eleitorais. Nos momentos de disputas eleitorais ali, essa questão ela fica muito forte, muito evidente ali com várias figuras. Inclusive tem uma dificuldade, né, de trabalhar que a gente geralmente tem os registros, né, de quem se elegeu presidente, e muitas vezes as caricaturas se referem a apelidos, então, às vezes é difícil você localizar, saber exatamente quem foi aquele personagem, que às vezes teve um protagonismo naquele momento, naquele período eleitoral, e depois ele sai um pouco de cena, e às vezes então tem alguma dificuldade para a gente localizar e identificar todas as personagens, né? Então, às vezes, sei lá, ministros, figuras mais secundárias, às vezes é um pouco difícil, mas é muito interessante observar como tem ali todo um interesse desse mapeamento visual dessas figuras políticas relacionadas aí àquele momento social e político que estava acontecendo ali no Paraguai. É muito interessante como a imprensa paraguaia discute muito, logo depois da guerra, né, com um projeto político de nação e a própria história, né? Então vai ter mais para frente, até dentro a gente estava conversando, né, o próprio revisionismo histórico paraguaio também é discutido na imprensa, né? Sem dúvida. Esse é muito interessante. Mas, professora, eu fico com uma pergunta, assim, pensando na pesquisa em si. Como é que você vê as pesquisas brasileiras em relação aos periódicos paraguaios? Existe uma força de pesquisa disso aqui? Porque a mim, bom, talvez vendo de outro campo, né, de outra área, o que eu penso que seria que a gente no Brasil tem já um histórico grande, importante de pesquisa com a imprensa brasileira, principalmente, né?
Mas o que você está me falando aqui é que você está pensando de uma maneira até um pouco mais transnacional, né? Com três países ao mesmo tempo. Então, qual que é o ganho que a gente tem, por exemplo, aqui do Brasil, pesquisar a imprensa paraguaia da guerra, ou fazer, na medida do possível, uma história, às vezes, até comparada desses periódicos, né? Como é que a gente pode pensar isso até para futuros pesquisadores que têm interesse, assim, de pesquisar a imprensa paraguaia aqui na UNILA, por exemplo, no programa de pós-graduação? É muito bacana você comentar isso, Gabriel, porque eu acho que assim, tem crescido, acho que de forma ainda muito lenta e muito paulatina, interesse pelo universo paraguaio, pela imprensa paraguaia. A gente tem, acho que alguns núcleos importantes, por exemplo, no Mato Grosso, a professora Ana Paula Esquinelo, a gente tem na UEM, a professora Quinteiros, agora desculpa aqui alguns nomes, a gente tem alguns nomes que têm se interessado, mas acho que ainda é um campo com uma quantidade imensa de potencial a ser explorado. Acho que a gente estuda pouco ainda o Paraguai de forma geral e a imprensa paraguaia sobretudo. Então acho que a gente tem um campo muito grande para ser explorado nesse sentido. Então, às vezes uma dificuldade que se coloca, e a gente não pode desconsiderar, é que o Paraguai ainda não tem o acesso digital, né? A gente hoje, geralmente, quando a gente vai trabalhar com imprensa, de uma forma geral, a gente tem recorrido às digitalizações, aos acervos digitais, né? O Paraguai ainda carece de disponibilização de muitos desses materiais. Então, muita coisa a gente precisa ir nos arquivos paraguaios para acessar. Justamente comentei, né, que eu estive recentemente no Paraguai para visitar os arquivos. Então, algumas coisas até já estão digitalizadas, mas ainda não estão disponibilizadas na rede. A Biblioteca Nacional do Paraguai tem um processo importante nesse sentido, mas ainda não está tudo disponibilizado para você, se você não estiver lá em loco. Então tem muita coisa que está digitalizada, mas você tem que usar no computador deles lá. Então essa questão é uma questão importante, que realmente ainda falta um incentivo maior desse processo de digitalização das fontes. Então, muita coisa no Paraguai, a gente precisa ir até o Paraguai para estudar, para conhecer, o que eu acho que é muito importante também, que é muito bom, enfim, que a gente acaba, às vezes, tendo acesso, como eu falei, né, fui visitar esse museu e encontrei um material que eu nem sabia, que não estava nos registros, né, das instituições que guardam, né. A gente ainda tem assim, muitos arquivos que estão ainda se organizando no Paraguai. Então, acho que nesse sentido, realmente, a gente tem um campo imenso de possibilidades de pesquisa no Paraguai. Então, para quem se interessar, eu acho que realmente a gente pode partir por vários caminhos, periódicos que ainda não foram, autores, debates, e justamente essa questão, o que acho que a gente tem mais trabalhos e mais estudos, muitas vezes essa visão do Brasil em relação ao Paraguai, na visão da Argentina em relação ao Paraguai, do Uruguai, mas a gente ainda tem pouco de pensar justamente quais são as perspectivas do Paraguai em relação ao Brasil. Então, acho que nesse sentido é muito importante que a gente comece a ter mais pesquisadores, né, brasileiros, pesquisadoras e pesquisadores que vão entender um pouco qual que é justamente esse ponto de vista, como são as relações que o Paraguai vai propondo, né, através dessa imprensa em relação a esses países. Então, esse é um pouco uma das proposições da minha pesquisa, é tentar justamente entender as imagens também que são publicadas nesse pós-guerra, né? O que eu vi até agora é muito um olhar mais interno mesmo para o Paraguai. Então, essas figuras, essas relações mais internamente ali. A gente tem esse período de muita disputa, de muita questão ali para se consolidar, né, esse poder, e menos relações. Por enquanto, até agora, o que eu encontrei, a pesquisa está em processo ainda, mas encontrei menos. Mas eu acho que se a gente se aprofundar e ter mais pessoas estudando e mais pessoas trabalhando, certamente a gente vai conseguir ampliar e complexificar essa discussão em relação a como é que essa imprensa paraguaia também vai dialogar e vai perceber as relações com o Brasil. Acho que isso tem sido feito mais a partir do século XX, acho que tem mais alguns trabalhos, acho que ainda poucos, mas tem mais, do que em relação a esse período pós-guerra. Então a gente tem uma concentração muito grande dos estudos durante o período da Guerra da Tríplice Aliança e mais depois do século XX. Esse período do pós-guerra, das décadas de 80 e 90, eu acho que ainda é o período que, ao meu ver, ainda tem mais coisas ainda, que foi menos estudado até agora, né? Então, por isso tem uma lacuna aí bastante grande, que tem muito material para ser conhecido e para ser divulgado, porque eu acho que isso é importante também, né? O Paraguai, dentro mesmo da história latino-americana de uma forma geral, a gente acaba conhecendo muito pouco, né? O Paraguai, a historiografia, os autores paraguaios, né? A gente, embora está aqui na fronteira, não circula a produção
acadêmica paraguaia no Brasil, para a gente conseguir, né, um livro paraguaio, a gente tem que cruzar a fronteira para acessar, então acho que se mais pesquisadores começam a produzir, a tentar conhecer essas fontes paraguaias, a gente certamente vai complexificar e ter um entendimento mais amplo, né, desse período, desse processo. Professora, muito obrigado. E eu queria te perguntar se você quer adicionar mais alguma coisa aqui à nossa conversa, se faltou alguma coisa que eu não te perguntei. Não, eu só quero agradecer muitíssimo e convidar, né, quem vê esse vídeo, que, enfim, os estudos sobre o Paraguai, os estudos sobre imprensa paraguaia, eu acho que é um campo extremamente interessante e que está aí aberto certamente para que a gente descubra, para que a gente vá conhecendo, divulgando e aperfeiçoando o nosso conhecimento em relação a esse nosso vizinho. Então, fica o meu convite para que venham pesquisar, venham aqui para a UNILA, venham para o nosso programa de pós-graduação, porque a gente tem um desejo e um carinho muito especial por esses estudos e queremos conhecer cada vez mais o Paraguai. Então, muito obrigada, Gabriel. Professora, muito obrigado. Eu vou deixar os links aqui dos artigos, os principais artigos e trabalhos que foram discutidos aqui nessa conversa, aqui na nossa descrição. E já te convido para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal do Atualizando Historicidades Plurais. E além disso, deixa um comentário aqui sobre quais outros temas e pesquisas você quer que a gente discuta aqui na nossa entrevista. Professora, muito obrigado. Obrigada, Obrigado Gabriel. mesmo.